Elden Ring é a pizza de calabresa dos games. Da franquia Souls. Exatamente. O que vocês acham que vai ser o futuro da franquia Souls? Tinha que acabar, cara. Eu acho que tinha que acabar enquanto tá de boa. Eu acho que pode ficar na nossa memória. Tentamos mais um Dark Souls 3 ou a gente, porventura, chega um Dark Souls 2? Falando sobre Dark Souls 3, eu acho que tem uma parada que nem você falou, Murilo, tipo, dos saltos. O Dark Souls 2, ele não tem mão do Miyazaki. Quando o Miyazaki vem pro Dark Souls 3, por que ele vem primeiro? Ele não gosta de criar continuações. Ele é um cara que gosta de criar um jogo, acabou, é isso aqui, minha obra. E quando ele vem pro Dark Souls 3, que ele meio que vem obrigado, ele consegue colocar, como vocês falaram, a decadência da decadência, que, tipo, no Dark Souls 1 já era meio decadente, mas ele tava ali, tem algumas coisas, você ainda tá em um passado, não é um passado tão passado, é um passado quase recente. No Dark Souls 3, não, cara. E ele consegue pegar tudo que você... Tipo assim, é uma desgraça. O mundo tá desolado, tá decadente, tá horrível. E ele pega toda aquela história, todos aqueles acontecimentos do 1 e ele continua. Você tá naquele mesmo lugar. Você consegue ainda ver o Seth, você consegue ver as consequências. Por que um dos 4 Lords é aqueles cavaleiros... Eles lutam como Artorias lutava. E uma coisa que, tipo, já no 1, a gente não sabe. Quando você joga o 1 e... tem um inimigo que tá aqui, tem um demônio que você enfrenta ali, o Capra Demon. Daí depois lá pra frente tem vários Capra Demon. Por quê? Tem uma explicação, lá é o lar deles e eles estavam tentando ir pra superfície, eles estavam tentando ter esse, vamos dizer assim, um relacionamento, só que eles eram ainda isolados, ainda tinha essa objetivo, questão pela aparência. E daí no Dark Souls 3, você já joga esperando isso. Tô nessa cidade, que eles estão queimando pessoas, logo no começo do Dark Souls 3, quando você desce aquela primeira cidadezinha, por que eles estão queimando? O que tá acontecendo? E quando você vai descobrindo da lore, você começa a descobrir que quando eles começam a ver a proliferação dos Hollows, da infecção, da doença que eles identificam, eles simplesmente queimam, joga pra essa cidade, queima eles e tenta se livrar. Por quê? Porque eles vão ficar ali e a gente vai virar esse lugar podre. E o reino, lá em cima, protegido, a salvo. E tipo, cara, esses detalhes, quando você joga ele, daí você sabe que o cara... Não, eu estou jogando a Masterpiece do maluco. E é a Masterpiece dele. É a evolução de tudo. Eu acho que o Dark Souls 3, ele realmente é isso, é o amadurecimento do Miyazaki como um criador, tá ligado? Como um artista, assim, porque ele pega tudo que teve de bom, aprendeu tudo que deu errado com Dark Souls 2 ali, por mais que ele não participou diretamente, ele teve mão em cima, né, senão não teria ido pra frente, tá ligado? O ponto é, a gente teve essa evolução, pra onde a gente vai do Dark Souls 3? They will fight. O Elden Ring, cara, ele tem toda a mesma mecânica que toda a franquia Souls. O que ele coloca de inovação é só ser um mundo aberto e a mecânica de pulo, que já existia, só que você não tinha essa liberdade de pular a qualquer momento. E invocações com magia também. Então, mas isso são mecânicas novas, né? Tipo, a parada da evolução é realmente o que a gente traz de novo, tá ligado? E eu acho que o mundo aberto, se você considerar o mercado de jogo atual, cara, era a aposta mais acertada. Era só a tendência, né? Era a tendência, só que pra mim, isso tirou o peso do jogo, tá ligado? Tanto é que eu não consegui fechar o jogo, não me cativou, não me pegou a pira, tá ligado? Eu acho, cara, que o Elden Ring, se ele tivesse saído logo depois do Dark Souls 3, por exemplo, aí ele teria sido um grande fracasso. Porque ele não trouxe nada de muito novo, assim, de ficar, nossa, só essa aqui é muito massa. Não, ele é mais fácil que os outros jogos, antes dele. Pra atingir um público maior. Pra atingir um público maior, que é perfeitamente justificável, né? Antes era um jogo muito de nicho. Mas ele teria, eu acho, na minha super opinião de especialista em mercado, que ele teria flopado muito mais. Eu acho que ele fez sucesso pela mesma razão que Dark Souls 3 fez sucesso, porque teve outro jogo no meio tempo do último que parecia muito com ele. Entre Dark Souls 3, a gente teve ali um Sekiro entre o Dark Souls 3 e, completamente diferente. Outra pegada de história, outra pegada de jogabilidade, outra pegada de mundo, o universo é completamente diferente. E aí depois, quando todo mundo já tava, fechei o Dark Souls 1, fechei o Dark Souls 3, mas tô com aquele gosto de Souls na boca ainda, trocou pra Sekiro, você toma uma água com gás, passou o sabor. Aí Sim. Depois veio o Elden Ring. Mesma pegada do Dark Souls, só que pra uma nova geração, mundo aberto, um pouco mais amigável, tudo bem. Pode ser o jogo mais paia, ele pode ser o jogo mais paia, mas ele veio numa boa hora.
cara. Eu acho que um Dark Souls 4 não teria feito tanto sucesso quanto um Elden Ring, só Porque seria se... mais do mesmo, né? Tipo, a gente só se tem- ele tivesse lançado da mesma forma que foi o Elden Ring, entre o 3 e o Sekiro. Aí, se pá, um Dark Souls 4 faria algum sentido, mas eu, sinceramente, não sei como ficaria legal. O Dark Souls 3, ele funciona porque ele trouxe a fórmula antiga do 1 de volta, aprimorada, deu uma massagenzinha na nostalgia do Dark Souls 1, fechou umas pontas e beleza. Ele foi uma boa finalização pra história da chama. Um 4 eu já não sei qual que seria a pira. O Dark Souls 1, ele encerra, ele tem um começo, meio e fim. E as pessoas esticaram criando o Dark Souls 2. O meu Dark Souls 3, ele coloca um fim de novo pra história. E ele coloca um fim absoluto. Ele fala que, tipo assim, agora acabou. Os deuses já, tipo, da chama já não existe mais, já não tem mais nada, tá aqui, é o fim. E, tipo, de novo ele colocou um final. Se você for pensar por lore, eu não consigo ver uma lore pra Dark Souls 4. Mas se for pensar, um Dark Souls, eu diria que o Elden Ring é o Dark Souls 4. E até se for pensar, o que ele pode fazer de diferente? Você tem as diferenças. Quando o Miyazaki quis fazer algo diferente, ele fez o Bloodborne. Que ele começa a mudar as mecânicas, ele deixa um jogo mais agressivo, ele deixa um jogo mais rápido. Tanto que o Dark Souls 3, ele vem ser mais rápido por causa do Bloodborne, porque ele utiliza isso. E se você pega o Sekiro ele tem a mesma ideia de comando, mas é um outro jogo. É um outro jogo, é outro sistema, é outra ideia. Ele conseguiu limpar o paladar, né? Tipo, ele conseguiu explorar coisas diferentes, assim. Eu acho que é até por isso que eu tenho esse certo receio com Elden Ring, porque todo jogo com um novo título, que era do Miyazaki, era outro jogo, era outra coisa, um outro mundo, uma outra mecânica, um outro sistema. E o Elden Ring é o primeiro que ele vem, vamos dizer assim, reciclando. E eu até tenho uma coisa assim que eu acho que ele ser mundo aberto acaba perdendo, que são as coisas épicas, cara. O Dark Souls e o Dark Souls 3, ele é épico. O que você tá falando é que, tipo, é mais magnânimo, né? Tipo, mas na verdade, o problema do Elden Ring vai ser sempre esse, porque é a natureza do mundo aberto. Você não vai conseguir ter esse mesmo nível de detalhes do que um jogo linear, né? Porque querendo ou não, Dark Souls é linear, né? Você tem começo, meio e fim ali, sabe? Sim. E você pode até dar esse detalhe a mais pro Elden Ring, só que aí você encareceria e esticaria o projeto há anos ver, Exatamente. assim, sabe? Elden Ring tem vários momentos épicos, cara. Vários momentos épicos. Quando você luta com aquele boss que ele cai de meteoro, que tem toda uma explicação. O Radan. Cara, a luta contra ele é muito massa, cara. É muito massa. E a consequência depois da luta dele, do meteoro caindo, explodindo, uma parte do mapa mudando e você tá numa outra área pra explorar, isso tudo é muito épico, é muito maneiro. Só que, do ponto inicial do jogo até acontecer isso, demora demais. Pra mim, tipo, cada acontecimento muito épico, cada acontecimento fodástico assim, ele levava tipo 20, 30 horas pra acontecer. Como eu falei, eu levei 200 horas pra fechar, porque eu explorei ao máximo que eu podia. Então, pra mim, demorava demais. Era como se eu estivesse fechando um jogo inteiro. Então, tirava o impacto. Essa é a parada do... O que eu vejo, assim, com o Elden Ring, além de ser a evolução, de você, tipo, trazer uma coisa nova pra franquia, né? Que eles teriam que inovar. Não daria pra continuar na mesma, tá ligado? Dentro daquele universo Dark Souls, né? Porque você consegue inovar com Sekiro e Bloodborne, mas, tipo, dentro dos Souls, você precisaria de uma coisa um diferencial, no caso, né? Mas o que eu vejo do Elden Ring é uma forma deles deixarem aquilo ali sustentável, entendeu? De, tipo, como é que a gente faz uma mecânica de jogo que dure por muito tempo, entendeu? Como é que a gente faz isso ser muito mais impactante que um Dark Souls que é linear ali, começo, meio e fim. Cara, o mundo aberto, ele encaixou perfeito nisso. Porque eles fizeram um spin-off, cara. Eles fizeram lá o Night Rain, que é o bagulho co-op deles, que usa a mesma engine do Elden Ring, a mesma mecânica, a mesma base e tudo mais. Eu não acho tão legal, eu acho que foi bem esquisito eles tentarem isso, mas dá pra ver que é uma tentativa do estúdio tentar se manter relevante por mais tempo, entendeu? Porque, cara, querendo ou não, é um esforço, né? É uma empresa, ela precisa lucrar, tá ligado? Então eu acho que, ao mesmo tempo que com o Elden Ring você ganha muito mais dinheiro, você ganha um jogo do ano, você fura a bolha. Eu acho que o Elden Ring furou a bolha. Eu acho que o Dark Souls... Muita bolha. O Dark Souls chegou perto, o Elden Ring foi lá e chutou a porta e furou a bolha e entrou na cultura pop como a franquia Souls, no caso, né? Sim. Você tem isso, mas ao mesmo tempo você perde toda aquela parada de... Igual você falou, pô, tem uns detalhes ali que não... Sabe aquele uau? Sabe, aquele que você vê, entra numa área nova do Dark Souls 3. Cara, é uma sensação única, assim, tipo, caraca, olha aquela parada, olha aquilo ali e tudo mais. Pra mim, o Elden Ring nunca teve isso. Apesar de toda a parte épica, de eu olhar numa montanha e ver o mapa todo explorável, aquela árvore, pô, é maneiro pra caramba, sabe? Mas pra mim, perdeu muito, assim, porque pareceu muito genérico. A gente precisa ter vários mini Dark Souls no mapa pra que você consiga continuar engajado. Só que esses mini Dark Souls não vão ser um Dark Souls completo, entendeu? Essa é a sensação que eu tive com Elden Ring, assim, e eu achei muito cansativo.
cansativo, cara. Eu achei, tipo, eu vou pra uma área, morro lá, vou pra outra área. Daí tem umas coisas interessantes, mas, cara, pessoalmente, assim, eu acho que não me pegou, mas com certeza vai pegar o público geral, tá ligado? Eu acho que Elden Ring foi exatamente isso que vocês falaram. Eles sabiam que tanto Dark Souls, Sekiro e Bloodborne é um jogo nichado. Se você falar pra uma pessoa comum, não que nós somos especiais em nada, né? Mas se você chegar pra uma pessoa que nunca jogou um Souls-like e falar, joga Sekiro aí, cara, o cara vai jogar 10 minutos do jogo e vai desistir. Porque não é um jogo que você precisa gostar daquilo. E Elden Ring vem justamente pra falar, ó, tem uma forma de você gostar disso aqui, hein? Um jogo mais mainstream, então veio com toda essa tendência do mundo aberto, que já tava vindo lá, sei lá, de Red Dead Redemption, com mundo gigantesco. Uma década de mundo aberto, cara. Tipo, com mundo aberto enorme e com várias coisas que facilitam a gameplay. Então, puta, cara, é meu primeiro Souls-like, mano. Você não vai jogar Dark Souls 1 como teu primeiro Souls-like hoje em dia, porque é um jogo difícil. Ou Sekiro, ou Bloodborne. Cara, se você entra no Elden Ring, você zera a primeira vez usando lá jogando de mago e com as tuas invocações. Cara, é um jogo que não tem nem de perto a dificuldade de um Dark Souls. Então eu acho que é justamente isso. Você tá pegando uma geração inteira nova que nunca jogou um Souls-like, falando, ó, isso aqui é um Souls-like. Tenho outros, confira no catálogo. Se você gostou, tem esses aqui, tá ligado? Exatamente. Agora, se você não gostou, você joga pelo menos o Elden Ring e me deu dinheiro, tá ligado? Elden Ring é a pizza de calabresa dos games. Da franquia Souls. Exatamente. Todo mundo gosta. É alguma coisa absurda de bom? Não, mas todo mundo gosta. Todo mundo curte ele comer uma pizzazinha de calabresa de vez em quando. Pô, agora, é boa, se você né? decidir comer uma pizza ali de gorgonzola com mel, você tem que gostar, entendeu? Mas se você gostar, vai ser muito bom. E esse foi o nosso vídeo. Se você curte debates, vai ter um vídeo aqui em algum lugar. Eu acho que é aqui. Que o Lucas participa bastante e o Daj em alguns momentos. Se você quiser outro debate... Desculpa, eu atrasei aquela vez e depois disso o Daj não aparece. Foi uma vez é o limite do morilismo. E obrigado por assistir, curta e compartilhe. Ele tá todo desfocado. Eu tô todo desfocado, porque eu fiquei em choque.